Ninguém se importa com o que você diz, só com o que você prova. Enquanto você anuncia planos, alguém em silêncio já está vivendo o que você sonha. A verdade dói, falar demais está te atrasando. Esse vídeo é para você que está cansado de prometer e não avançar. Hoje você vai aprender a conquistar tudo, sem avisar ninguém. Número 10. Pare de anunciar seus planos. Você não precisa contar para ninguém o que está construindo. Cada palavra dita antes da hora é energia desperdiçada. Quando você fala demais, seu cérebro cria a falsa sensação de progresso, como se já tivesse conquistado algo, e isso te enfraquece. O estoicismo ensina a agir com discrição, a manter o foco no que realmente importa. Nem todo mundo torce por você, e quanto mais você expõe seus planos, mais se expõe a julgamentos, inveja e distrações. Trabalhe quieto, organize sua mente, execute com precisão. O silêncio te protege, te fortalece e te mantém concentrado. Não busque validação externa, porque ela vicia e te torna dependente. Quando você aprende a caminhar sem aplausos, você se torna imparável. O verdadeiro progresso é invisível no começo, e isso é bom. Deixe que duvidem, deixe que ignorem, deixe que subestimem. Enquanto isso, você constrói algo sólido, sem pressão, sem interferência, sem ruído. Não se trata de esconder por medo, mas de preservar por inteligência. Fale menos, faça mais. O mundo não precisa ouvir suas intenções, ele precisa ver suas conquistas. E quando elas aparecerem, não haverá dúvida. Não haverá questionamento, apenas resultado. Número 9. Aceite o desconforto em silêncio. Crescer dói, evoluir incomoda, e ninguém escapa disso. O problema é que a maioria das pessoas reclama em vez de suportar. O estoicismo ensina que o desconforto faz parte do caminho, e resistir a ele só prolonga o sofrimento. Quando você aprende a aceitar o processo em silêncio, você se torna mais forte do que qualquer circunstância. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre não se tornar refém dela. Cada dificuldade é um teste de resistência, uma oportunidade de provar para si mesmo que você aguenta mais do que imagina. Reclamar não resolve, se vitimizar não constrói, desistir não transforma. Fique em silêncio e continue. Enquanto os outros param para justificar suas falhas, você segue avançando, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem reconhecimento. É nesse ponto que poucos continuam, e é exatamente por isso que poucos chegam lá. O silêncio aqui não é fraqueza, é domínio. É a capacidade de sentir tudo e ainda assim não parar. Com o tempo, aquilo que antes te abalava passa a não ter mais efeito. Você se fortalece por dentro, sem precisar provar nada para ninguém. E quando perceber, o que antes era sofrimento virou força. E o que antes era difícil virou parte de quem você é. Número 8. Discipline sua mente diariamente. Sua mente é o campo onde tudo começa. E também onde tudo pode dar errado. Pensamentos descontrolados geram ações fracas. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla como interpreta e reage. Isso exige treino diário, não motivação passageira. Em vez de reagir impulsivamente, aprenda a observar, filtrar e decidir com calma. O silêncio mental é uma habilidade poderosa. Quando você reduz o ruído interno, você enxerga com mais clareza, age com mais precisão e sofre menos com o que não pode controlar. Pare de alimentar pensamentos negativos, comparações inúteis e cenários imaginários. Foque no presente, no que pode ser feito agora. Disciplina mental não é sobre nunca falhar, é sobre sempre voltar ao controle. É escolher racionalidade quando a emoção quer dominar. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. E o mais importante, ninguém vê esse treino. Ele acontece no silêncio, dentro de você. É ali que você se constrói de verdade. Longe dos olhos, longe da aprovação, longe da distração. Quem domina a mente domina a própria vida. Número 7. Corte a necessidade de validação. A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Quando você depende da opinião dos outros, você entrega o controle da sua vida nas mãos deles. O estoicismo ensina que seu valor não vem do aplauso externo, mas da sua conduta interna. Nem todos vão entender seu caminho, e tudo bem. Nem todos vão apoiar, e tudo bem também. O problema começa quando você precisa disso para continuar. Conquistar em silêncio exige autoconfiança. Exige caminhar mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém acredita. Você não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém. Não precisa explicar seus planos. Quanto mais você tenta agradar, mais se perde. Quanto mais busca aprovação, mais se distancia de quem realmente é. Aprenda a validar suas próprias decisões. Confie no seu processo, mesmo que ele seja solitário.
No começo é desconfortável, parece que falta algo, mas na verdade você está se libertando. E quando essa dependência desaparece, algo poderoso acontece. Você se torna independente emocionalmente. A partir daí, suas ações deixam de ser influenciadas pelo medo do julgamento e passam a ser guiadas pela clareza do seu propósito. Número 6. Trabalhe enquanto os outros falam. Existe uma diferença brutal entre quem fala e quem faz. Enquanto muitos perdem tempo explicando ideias, debatendo opiniões e tentando parecer produtivos, poucos estão realmente executando. O estoicismo valoriza a ação silenciosa, aquela que não precisa de plateia. Trabalhar em silêncio é cortar distrações, é abrir mão de reconhecimento imediato, é escolher progresso real em vez de aparência. Não é glamuroso, não é rápido, mas é eficaz. Cada hora focada, cada esforço repetido, cada melhoria pequena vai se acumulando sem que ninguém perceba. E isso é exatamente o que te dá vantagem. Enquanto o mundo faz barulho, você constrói. Enquanto os outros se preocupam com o que vão dizer, você se preocupa com o que precisa ser feito. Não entre no jogo da exposição, entre no jogo da execução. Porque no final, não importa quem falou mais, importa quem entregou o resultado. Número 5. Transforme frustração em combustível. A vida não vai ser justa com você, e esperar que seja só vai te enfraquecer. Frustrações, rejeições, erros e perdas fazem parte do caminho. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla o que faz com isso. Em vez de reclamar, use tudo como combustível. Cada decepção pode virar força. Cada falha pode virar aprendizado. Cada não pode te empurrar para um nível maior. O segredo está em não reagir emocionalmente de forma destrutiva. Fique em silêncio, absorva o impacto e transforme isso em ação. A maioria das pessoas desiste quando se frustra. É aí que você continua. É aí que você cresce. Não desperdice dor, use ela. Com o tempo, aquilo que antes te derrubava passa a te impulsionar. E quando alguém olhar para seus resultados, não vai entender de onde veio tanta força, porque não viu o processo silencioso que te moldou. Número 4. Seja constante, não intenso. Começar motivado é fácil. Difícil é continuar quando a empolgação acaba. O erro de muitos é apostar tudo na intensidade e esquecer da consistência. O estoicismo ensina disciplina, repetição e paciência. Não importa o quanto você faz em um dia, importa o quanto você consegue sustentar ao longo do tempo. Pequenas ações feitas todos os dias criam resultados gigantes. O silêncio entra aqui como compromisso interno. Você não precisa anunciar que está evoluindo. Você precisa provar isso para si mesmo diariamente. Sem pressa, sem ansiedade, sem necessidade de mostrar. Apenas continue. Nos dias bons você avança. Nos dias ruins, você mantém o mínimo. E assim, sem perceber, você constrói algo sólido. A constância silenciosa vence qualquer explosão momentânea de esforço. No final, não ganha quem começou melhor, ganha quem não parou. Número 3. Proteja seu foco como ouro. Sua atenção é um dos ativos mais valiosos que você tem, e o mundo inteiro está tentando roubá-la. Notificações, opiniões, comparações, distrações constantes. Quem não protege o foco vive ocupado, mas nunca produtivo. O estoicismo ensina a eliminar o que é desnecessário e concentrar energia no essencial. Isso exige disciplina e, principalmente, silêncio. Nem toda conversa precisa da sua resposta, nem toda discussão merece sua energia. Aprenda a se fechar quando necessário. Diga menos, observe mais, execute melhor. Quanto menos você se expõe ao ruído externo, mais clareza você ganha internamente. E com clareza, suas decisões se tornam mais firmes, suas ações mais diretas, seu progresso mais consistente. Proteger o foco não é se isolar do mundo, é escolher com precisão onde colocar sua energia. Porque no final, não é falta de tempo que te impede de crescer, é falta de direção. Número 2. Deixe os resultados falarem. Chega um ponto em que você não precisa mais explicar nada. Seu progresso se torna visível, suas atitudes se tornam evidentes, sua evolução se torna impossível de ignorar. O estoicismo valoriza esse tipo de conquista, aquela que não precisa de anúncio, porque se sustenta por si só. No começo ninguém percebe, depois alguns começam a duvidar. E então, inevitavelmente, todos enxergam. Esse é o poder do silêncio. Enquanto você estava construindo, o mundo estava distraído. Enquanto você evoluía, ninguém estava prestando atenção. E agora, o resultado fala por você. Não há argumento contra a evidência. Não há crítica que sustente diante da realidade. Por isso, pare de tentar convencer. Pare de tentar provar, pare de tentar mostrar antes da hora.
Foque em construir algo tão sólido que dispense explicações. Porque quando o resultado chega, ele não pede permissão, ele simplesmente se impõe. Número 1. Torne-se alguém que não precisa provar nada. O nível mais alto de força é aquele que não precisa ser exibido. Quando você realmente evolui, algo muda dentro de você. A necessidade de aprovação desaparece, o impulso de se explicar diminui, e a vontade de impressionar perde o sentido. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor está na integridade silenciosa, na coerência entre o que você pensa, fala e faz. Você não vive mais para convencer ninguém, você vive para cumprir o que acredita. Isso exige maturidade, exige controle emocional e, acima de tudo, exige autoconhecimento. Porque quando você sabe quem é, ninguém consegue te desestabilizar com opiniões rasas. Críticas deixam de ser ataques e passam a ser irrelevantes. Elogios deixam de ser combustível e passam a ser apenas consequência. Você não reage mais ao externo, você se ancora no interno. Isso não significa frieza, significa domínio. Você continua agindo, continua evoluindo, continua buscando mais, mas agora em silêncio, sem pressa e sem necessidade de reconhecimento. É nesse ponto que você se torna realmente livre. Livre da comparação, livre da ansiedade, livre da pressão social. E quando você atinge esse nível, tudo o que você constrói carrega mais verdade, mais força e mais consistência. No fim, quem fala muito tenta provar, quem age em silêncio constrói. A escolha é simples, mas o caminho exige disciplina. Pare de anunciar, pare de justificar, pare de esperar validação. Foque, execute e evolua. Porque quando você aprende a conquistar em silêncio, você não só alcança o que quer, você se torna alguém que ninguém consegue ignorar.